Nós vamos hoje iniciar a carta de Paulo aos Efésios, não é? E para que nós possamos nos situar naquele ambiente do tempo de Paulo, vamos recordar que Éfeso era uma cidade muito rica na época do nosso apóstolo querido. Era a maior cidade portuária da Ásia Menor, na Anatália, né? Estava sob domínio dos romanos, que sucederam aos gregos, que na realidade foram seus fundadores. Hoje, a região é Selçuk, no oeste da Turquia. Bom, a cidade de Éfeso se tornou um centro de fé cristã, embora o apóstolo Paulo tenha escrito sua carta aos Efésios como uma circular, a igreja de Éfeso era parte importante de seu ministério. Para nós termos uma ideia da importância de Éfeso, né? O apóstolo Paulo também escreveu a essa igreja, né? E durante os 5 primeiros séculos da nossa era, vários concílios eclesiásticos se reuniram ali, na cidade de Éfeso. Ela foi destruída em 263 pelos godos germânicos. No período medieval, meus irmãos, o lodo do rio Késter avançou tanto contra a ilha costeira que Éfeso deixou de ser uma cidade portuária e foi abandonada. A cidade ressurgiu graças aos trabalhos arqueológicos austríacos e turcos. Hoje, suas ruínas tornaram-se ponto turístico na Turquia. Então, se vamos agora questionar pela autoria da carta, tá bom? Embora tiveram algumas discordâncias, a teoria mais aceita é que ela foi escrita por Paulo de Tarso, assim como ele escreveu tantas outras cartas no Novo Testamento. Tá? E quanto à destinação dessa carta, vamos ler, Armando, por gentileza, o capítulo 1, versículo 1 da carta? Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, ela foi destinada, segundo o que está escrito aí, aos santos e fiéis que estão em Éfeso. Entretanto, meus irmãos, os primeiros manuscritos de Efésios não contêm essas palavras que estão em Éfeso. Isso sugere a possibilidade de que Paulo possa não ter escrito especificamente aos Efésios, mas a várias congregações de santos, inclusive aos santos de Éfeso. E ainda que, provavelmente, a expressão que estão em Éfeso foi uma adição posterior à carta, o que não significa que ela não tenha passado por Éfeso, né? Ela passou, sim, cidade mais importante da Ásia Menor, e que, a partir dela, outras igrejas foram iniciadas e toda a Ásia Menor foi conhecendo o Cristo. Assim, as igrejas próximas até o caminho de Colossos, essa carta deve ter circulado. E o que não muda o entendimento dela.
A epístola é uma aplicação universal e para todos, marido e mulher, pais e filhos, servos e senhores, tá? Qual era o objetivo de Paulo com essa carta? Essa carta, Paulo endereçou para promover a espiritualidade e o testemunho dos que já eram membros da igreja, ou seja, orientar os cristãos a viverem em sociedade, em família e na igreja. Vamos destacar agora os importantes pontos que existiam em Éfeso. Bom, nessa cidade maravilhosa do tempo de Paulo, existia o templo da deusa Ártemis, não é? Conhecida dos gregos por esse nome e dos romanos como Diana, tá? Ele é conhecido hoje como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi o centro de controvérsia entre os pagãos e os primeiros cristãos. Na época, uma grande fonte de renda para os artesãos de Éfeso, né? Aí, nessa cidade, também tinha um grande teatro, com acomodação para 25.000 pessoas, em um local de tumultuados protestos contra a pregação de Paulo. Foi esse. Bom, também foram encontradas nas escavações 2 ágoras ou praças públicas. A Biblioteca de Celso, cuja fachada a gente vê nesse slide, entendeu? Ela foi construída como um memorial para o falecido Tibério Júlio Celso, de origem puramente grega, que se tornou cônsul do Império Romano no ano de 92 e governador aí no ano de 105. Ele foi sepultado nesse memorial. Ele era um cidadão local rico e popular que passou para a construção, que pagou pela construção da biblioteca. As obras dela foram terminadas, né, pelo seu filho, Tibério Júlio Áquila. Esta biblioteca foi uma das poucas bibliotecas romanas restantes e serviu como um exemplo da arquitetura romana. Ela continha, meus irmãos, cerca de 12.000 pergaminhos. A biblioteca foi destruída por um incêndio, por causa de uma invasão bárbara, né, na cidade. E em 262 depois de Cristo, o edifício desabou após um terremoto. Os historiadores conseguiram recriar a frente da estrutura e ela ainda está de pé até hoje, entendeu? É isso que nós estamos vendo aí. É belíssimo isso visto de perto, meus irmãos. Armando, por gentileza, você leia os principais ensinamentos de Efésios. Sim. Principais ensinamentos de Efésios. A graça de Deus é para todas as pessoas, não apenas para o povo de Israel. Os cristãos devem manter a unidade de propósito dentro da igreja e da família. A devoção a Jesus deve criar comunidades diversas unidas. A fé e a aliança de Deus incluem os gentios. Isso, meu querido. Então, a gente já viu, não é, que Paulo teve por objetivo promover essa espiritualidade, não é? Que o assunto principal da carta é a unidade da igreja, porque estava começando a haver uma separação entre judeus convertidos e gentios convertidos, que parece ter chegado essa divisão também em Éfeso,
onde Paulo fez, né, o início assim dessa grande expansão. Era uma luta, então, dos apóstolos naquele momento contra a separação, principalmente do nosso querido Paulo. Paulo falava da importância da unidade da igreja em um só corpo. Então, meus irmãos, ainda hoje, independente de qual denominação pertençamos, a mensagem de Paulo prevalece. A crença básica dos cristãos são as mesmas. Cristo morreu por nós na cruz para nos resgatar, para que nos reconciliássemos com o Pai. Então, é através da morte e ressurreição de Deus, dele que temos acesso ao nosso Pai. E aqui eu vou parafrasear o Haroldo Dutra, que ele diz que ressurreição é o grau mais alto da reencarnação. Então, quando Jesus ressuscitou, é porque ele já estava tão iluminado, né? Foi um anjo encarnado na Terra, que ele já não reencarnaria mais aqui. Ele iria para esferas superiores. E hoje deverá ser um arcanjo, provavelmente, né? Então, precisamos entender que somos todos irmãos em Cristo, com algumas diferenças de entendimento. Uns acreditam de um jeito, outros de outro jeito, não importa. O mais importante é termos Jesus por nosso guia e modelo para nosso aprimoramento em direção ao nosso Pai Maior. Agora, Armando, vamos ler o item do capítulo 1, o item 2, versículo 2, por gentileza. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então, ele faz aqui uma saudação aos fiéis da parte de Deus e de Jesus. E o versículo 3, Armando, leia para a gente, por favor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, ele diz que Jesus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Ele usa o verbo no passado, abençoou, ou seja, Deus preparou todas as bênçãos que nós necessitamos para a nossa vida, o que conforta o nosso coração, não é, meus irmãos? Leia, por gentileza, Armando, os itens 4 até o 6, os versículos 4 até o 6. Ok. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor de sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Paulo começa a falar do amor de Deus por nós. O Pai, mesmo antes do mundo ser formado, já nos amava. Ou seja, apesar de não precisarmos disputar o amor de Deus, uma vez que ele já expressa esse amor por nós, né? Com a bênção, por exemplo, da misericordiosa oportunidade reencarnatória, para irmos nos burilando em direção à sua luz. Mas nós temos obrigações. Temos que envidar esforços para nosso aprimoramento em busca de nossa evolução em direção ao Pai. Portanto, vigiemos nossos pensamentos e atos para que eles não sejam afastados das leis morais, naturais, que Deus, por amor, também gravou na nossa consciência. Porém,
apesar desse registro em nossa consciência, nós andávamos afastados, desregrados das suas leis. Mas o amor de Deus, ele não muda por nós. Ele nos dá novas oportunidades. Assim como o pai terreno, né? O pai do filho pródigo deu naquela parábola. E nos deu o cordeiro do mundo, né? Que foi imolado na cruz para nosso despertamento moral, para servir-nos de guia e modelo. Em Cristo, nós fomos, então, adotados como filhos desse nosso Pai. Armando, leia, por gentileza, os versículos 7 e 8. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então, nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo, que derramou sobre nós sabedoria e entendimento acerca das leis de Deus. Por isso, Jesus já era tão cioso dessas leis que ele falava o quê? Eu e o Pai somos um. Ou seja, a obra redentora é de Deus, que fez todas as coisas para que fôssemos salvos. Os pecados eram nossos. O sangue que pagou não foi nosso, foi o do Cristo. Olha o tamanho do amor de Deus por todos nós. Como Cristo nos amou, como Deus nos amou antes da criação do mundo. Daí passamos a entender a passagem evangélica de João, no capítulo 13, versículo 34, quando ele diz essa fala do Mestre: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Armando, leia por gentileza o versículo 12. Versículo 12. A fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Então, o objetivo de tudo para a nossa vida é que, glorificando em Cristo, nós glorificamos o Senhor nosso Deus. Vamos ler o 13, querido? Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Isso. Nós precisamos crer no Evangelho, que tudo isto Deus fez por nós, né? Então, ao crermos, somos selados com o Espírito Santo da promessa. E que promessa é essa? O Mestre falou conosco: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nós temos que ter fé em qualquer momento de aflição em Jesus, não é? Porque Ele está conosco. Vamos avançar, Armando? Leia, por gentileza, os versículos 15 e 17, tá? Então, por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, Paulo diz, meus irmãos, que ouviu falar da fé que os destinatários da carta tinham, que tem no Senhor e do amor que demonstravam para com todos os santos, né, os santos apóstolos. Então, ele diz orar para que o Pai lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele.
para que sejam iluminados com a gloriosa herança dele nos santos. Então, assim como os apóstolos daquela época vivenciaram e testaram-se, foram testados, foram sacrificados em benefício da defesa da palavra do Evangelho, ainda hoje existem seres iluminados que o Pai, por amor, continua a nos enviar. Hoje, graças a Deus, já não há mais necessidade dos holocaustos, né, que os primeiros santos passaram. Mas quantos passam por aqui para nos servirem de exemplo, porque eles cumprem efetivamente as leis de Deus. Olha como Chico Xavier foi um exemplo de humildade e ensinamento para todos nós. Humildade que, quando a gente desenvolve em nós, supera egoísmo, orgulho e nos faz dar passos largos, evolutivos. Não é verdade? Vamos ler agora, querido Armando, no versículo 20, Paulo vai falar do poder de Deus exercido por Cristo sobre nós. Leia, por gentileza, esse versículo. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então, meus irmãos, a história da humanidade foi tão marcada pela passagem desse espírito mais evoluído que por aqui pisou, ela foi dividida em antes e depois de Cristo. Agora, nosso querido Armando vai finalizar o capítulo com a leitura dos versículos 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. É isso, meus irmãos. Esses versículos são bem explicativos, né? Então, vamos agora avançar para o capítulo 2, né? Em que, neste capítulo, Paulo vai enfatizar a questão da unidade do corpo de Cristo, como que judeus e gentios se tornam um só povo, formando a Igreja de Cristo. Você leia, por gentileza, do versículo 1 ao versículo 3, Armando. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, queridos irmãos, Paulo diz que antes de sermos resgatados pela graça de Deus, todos nós, judeus e gentios, vivíamos em pecado. Então, ele já está dizendo que não há diferença entre povos. São os filhos de Deus aqui na Terra, né? Nós andávamos satisfazendo o desejo da carne, de servidão às trevas, indo contra o desejo do Senhor. Ou seja, éramos pecadores e fomos resgatados pela graça de Deus. Somos uma família reunida em Cristo. Aí nós temos a imagem de uma pisada gravada no pavimento lá na cidade de Éfeso. Esse registro está lá até hoje, onde dava o caminho de acesso ao bordel. Entendeu? Bom,
E isso se aplica facilmente nas nossas vidas, né? Quando priorizamos os prazeres do mundo em detrimento dos valores morais, somos sugestionados por quem? Por espíritos inferiores, trevosos, não é? Agora, quando buscamos a luz do Evangelho, buscamos autotransformação, que faz aproximar-se de nós espíritos de luz que vão nos inspirar, nos iluminar rumo ao progresso espiritual, né, meus irmãos? Vamos avançar, Armando, para as leituras de 6 a 8, dos versículos de 6 a 8. Sim. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, queridos, que maravilha, não é? Passamos a entender que aqui estamos na matéria, mas não somos daqui. Somos espíritos imortais, que precisamos trabalhar, nos esforçar, enquanto aqui estamos, para quê? Para que possamos evoluir em direção ao nosso Pai. Para isso que aqui estamos, né? Nos lugares celestiais, à medida que nós vamos nos depurando à luz do Evangelho, nós vamos conquistando o direito de irmos para orbes mais elevados, até que um dia nos libertemos da roda de Sansara ou das reencarnações. Paulo diz que fomos salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Então, fé em quê? Na promessa de Cristo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tenhamos gratidão por tudo. Nos momentos de dificuldade, segura na mão de Deus, não é? É isso que Jesus espera de nós, né? Tem a canção linda que fala sobre isso. Nos momentos de dúvida, é só lembrar o que Jesus faria se estivesse vivenciando essa situação que eu estou vivenciando. Olha Jesus aí conosco, né? E nos momentos de felicidade, não podemos deixar de agradecer, sermos gratos a Deus, não é verdade? Vamos avançar, Armando, para o versículo 10 desse capítulo? Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, nosso propósito é fazer boas obras, a partir do esclarecimento do Evangelho do Cristo. Nós, assim como os gentios, temos esse propósito. Fora da caridade, não há salvação. É o que a nossa doutrina nos revelou, né? Ampliando esse conhecimento. Vamos avançar para os versículos 14 a 16, Armando? Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ou seja, aqui Paulo refere-se claramente à unificação de judeus e gentios em Cristo, numa única igreja, única família. Claramente esse era o propósito que Paulo passava
nessa carta. Vamos agora, Armando, a leitura dos últimos versículos 19, 20 e 21, para concluirmos esse capítulo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, nele, né, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. À medida que vamos nos autotransformando, vamos conquistando essa comunhão com Cristo. Né, meus irmãos? Vamos agora passar para o capítulo 3, que é o último que nós vamos estudar hoje, desta carta aos Efésios. Você pode fazer a leitura, querido irmão, do versículo 1? Por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios. Então, Paulo estava sendo literal. Ele realmente estava preso, meus irmãos, por pregar aos gentios. Essa determinação dele pregar aos gentios, ele relata em Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, quando ele fazia sua defesa, justificando a sua transformação de perseguidor a divulgador do Evangelho do Mestre, narrando todos os episódios a partir do encontro com Jesus a caminho de Damasco, não é? E afirmando ali que, tendo voltado a Jerusalém, orava no templo e sobreveio-lhe um êxtase. Então, ele viu novamente o mestre, que disse-lhe para sair logo de Jerusalém, porque não receberiam ali o testemunho a respeito dele. E disse então para Paulo: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. É isso que Paulo está dizendo na carta. Jesus mesmo enviou Paulo. Ele estava sendo acitatado em Jerusalém para difundir o evangelho aos gentios. Após essa fala dele lá, o tribuno que estava ali para julgá-lo, precisou prendê-lo. Mas por quê? Para que as pessoas presentes não o atacassem. Eles não aceitavam que Paulo fosse pregar do Cristo no templo em Jerusalém. Entendeu? Vamos avançar, Armando, para os versículos 6 a 9? A saber que, mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que, durante as épocas passadas, foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Vamos refletir, meus irmãos. Ele aqui, ele acha-se o mínimo de todos os santos. Provavelmente por ele ter sido escolhido por último como apóstolo e ser escolhido após a desencarnação do Mestre, né? Para ser um anunciador do Evangelho. Ele fala de um mistério que estava oculto. Muito provavelmente, a unificação de judeus e gentios. Cristo faria a revelação desse mistério ao morrer na cruz,
após ter vivenciado amor, caridade e perdão em sua trajetória. Então, ele deixou para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, seja qual for o povo. Entendeu? Todos nós somos irmãos em Cristo, filhos do Deus Pai. Compomos uma mesma família. Vamos avançar para os versículos 10 e 11, irmão? A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, Ou de seja, acordo, de acordo, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. isso. Então, Paulo diz que a sabedoria de Deus vai ser conhecida pela igreja. Para aquelas pessoas era um escândalo, ao ponto que Paulo foi preso, entendeu? Ele foi difundir esse propósito lá. Então, mas era esse, o amor de Deus transformando, fazendo com que dois povos que haviam sido separados por séculos se unificassem em uma nova família em Cristo, através dessas revelações, desse carisma, né, que o Paulinho está falando, né? E esse amor precisa continuar impactando o mundo. E é por isso que a doutrina espírita veio depois, não é? Com novas revelações, ampliando todas essas que já haviam sido feitas na antiguidade. Vamos avançar, porque o Paulo agora vai orar para que cresçamos em espírito. Vamos ler os versículos 17 a 19, irmã? Para que Cristo habite em seus corações mediante a fé, e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Então, meus irmãos, a casa do nosso coração está totalmente disponibilizada para que o Espírito de Cristo habite? Esse é um questionamento, né? Assim como o fizeram os santos apóstolos, a exemplo de Paulo, né? Que disse, já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que mora em mim, né? Que habita em mim. Então, ou a casa do meu coração continua sendo minha, e eu permito que ele visite quando eu faço o evangelho no lar, ou quando aperto o cinto, né? Eu estou passando por alguma dificuldade. Então, ao conhecermos o evangelho, meus irmãos, a nossa responsabilidade aumenta e muito, não é verdade? Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, Sede Perfeitos, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. A partir do momento que verdadeiramente nos entregamos ao Cristo, que vivenciamos o seu evangelho no nosso dia a dia, ou pelo menos estamos nos esforçando para isso, né? Morremos com ele na cruz, e com ele vamos renascer para um novo propósito, para a glória dele. Então, a casa do nosso coração foi dada toda a ele, não é mais nossa, não é verdade? Vamos então concluir com os versículos 20 e 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então,
Paulo nos dá uma aula sobre o amor do Cristo, que excede todo conhecimento, porque ele reflete o amor de Deus. Então, é que parece para a gente, às vezes, é impossível fazer tanto amor, né? Inclusive pelos inimigos, como ele nos ensinou, mas que, se vivenciado conforme os santos apóstolos, nos encherá da plenitude de Deus, porque ao nos esforçarmos no exercício do amor, nós somos fortalecidos neste propósito e passamos a contribuir para que esse propósito impacte o mundo por todas as gerações, para todo sempre. Agora, nosso querido Armando vai finalizar para a gente analisando um texto lindo que ele nos trouxe do nosso querido mentor Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Mas antes, me fez lembrar uma coisa muito interessante, quando a gente estava lendo sobre o versículo 18, quando ele coloca a matemática na prática, né? O comprimento, a largura e a profundidade. E aí me fez lembrar que essas três dimensões, você, como professor de física, eu posso falar, né? Ele calcula o volume, é o volume desse amor que está dentro do nosso próprio corpo. E aí, como é que pode, dentro das entrelinhas, você ter outros entendimentos? Que legal. Bacana. Bom, muito bom, Armando. não é? Exatamente. Bom, Excelente. o texto que eu vou trazer aqui para vocês, ele é daqueles artigos da FEB, o Reformador, que foi publicado em maio de 1966. Para quem não sabe, o Reformador, eles são periódicos, né? Um local onde você pode, mensalmente, durante o ano, publicar os seus artigos espíritas, e a FEB faz essa publicação. E isso já tem mais de 140 anos. Eu vou ler aqui um texto chamado Diante dos Homens, em que o próprio Emmanuel já inicia assim, ó, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. E ele fez exatamente uma referência a Paulo de Tarso, nessa carta a Efésios, do segundo capítulo, nesse versículo 19 que a gente acabou de ler aqui agora. E diz assim esse texto: não te deixes dominar pelo derrotismo acerca da natureza humana. Nem sempre as ações isoladas de um indivíduo são as melhores que se devem esperar dele, mas o homem, visto no conjunto da humanidade, é um ser dotado de todos os recursos virtuais dos entes superiores em trânsito para a angelitude. O Criador não ergueria a criatura para insuflar-lhe maldição. Todos os filhos de Deus são potencialmente bons e encerram consigo as sementes da grandeza moral a que se destinam. O pessimismo possivelmente objetará que, em contraposição às nossas afirmativas, encontramos a presença dos homens nas guerras, que envelhecem nações nos vários sistemas de cativeiro que ainda rebaixam a espécie humana nos cadastros policiais que patenteiam a criminalidade existente no mundo e nos vícios que corrompem coletividades inteiras. Desculpa. Conhecemos tudo isso e a isso nós todos nos referimos nos estudos que vamos realizando em torno de nossa própria natureza, mas de quando em quando é justo refletir no exemplo daqueles que nos deram a certeza de que nascemos no universo para complementar os mais altos propósitos divinos. Pensemos em nós, espíritos em reajuste perante a lei, como sendo talvez muitos dos tiranos que censuramos nas galerias da história, e meditemos na abnegação e no heroísmo de quanto nos legaram tudo de bom que hoje possuímos. Voltemo-nos para eles,
os nossos benfeitores que nos proporcionaram o melhor nas leis, costumes, edificações e ideais que nos motivam à evolução do planeta. E perante os irmãos que se afeiçoam ao pessimismo, malsinando-nos a instituições de socorro espiritual, como sejam as religiões e os princípios de elevação do caráter, perguntemos sinceramente a nós mesmos se ainda nos achamos extremamente imperfeitos, com o auxílio incessante das ciências da alma, que seria de nós sem elas? E aí, meus irmãos, eu trago aqui algumas reflexões que eu busquei nesse trecho de Emmanuel, uma conexão com o que nós estudamos nas 3 cartas de Paulo de Efésios. O trecho, diante dos homens de Emmanuel, apela para a responsabilidade dos cristãos em refletir a essência do Evangelho em vidas diárias. Um conceito que ressoa profundamente com os capítulos 1, 2 e 3, lidos e estudados agora. E da carta, né, aos Efésios de Paulo. Agora, eu vou tentar explorar com esses capítulos talvez a interligação com a mensagem de Emmanuel. Eu vou tentar fazer uma ponte com Emmanuel e as cartas de Paulo, destacando pontos importantes de convergência entre seus ensinamentos. No capítulo 1 de Efésios, Paulo começa a sua carta aos Efésios, abençoando e exaltando as bênçãos espirituais em Cristo, destacando a predestinação dos fiéis para serem filhos de Deus. Isso foi dito hoje em Efésios, capítulo 1, versículos 3 até o 5. Já Emmanuel traz para a gente que, diante dos homens, também nos lembra da nossa responsabilidade como escolhidos para caminhar ao lado do Cristo e refletir suas virtudes. Paulo e Emmanuel enfatizam que, uma vez reconhecidos como filhos de Deus, temos a missão de viver de maneira que nossa vida glorifique a Deus diante dos homens. Uma outra ponte também estabelecida, isso para a gente resume bastante, foi o capítulo 2 de Efésios. No segundo capítulo, Paulo fala sobre a graça e a salvação, destacando que, embora estivéssemos mortos em nossos delitos, fomos vivificados em Cristo e salvos pela graça. Isso foi lido por nós no capítulo 2, versículos 1 até o 9. Ele também menciona o desmoronamento das barreiras entre os judeus e gentios, que tanto a nossa querida irmã Norma falou, criando um único povo em Cristo. Também falado no capítulo 2, em Efésios, né? Versículos 14 até o 16. E agora vem Emmanuel trazendo a contribuição que nos desafia a expressar esse amor e graça em nossas vidas, promovendo a união e a paz diante dos homens. Assim como Paulo escreve, somos feitura sua, criados em Jesus Cristo para as boas obras. Finalizando essa ponte maravilhosa entre Emmanuel, né, analisando as cartas de Efésios, no terceiro capítulo, Paulo se aprofunda no mistério de Cristo revelado aos gentios, destacando a inclusão de todos no propósito eterno de Deus. Ele ora para que os efésios sejam fortalecidos pelo Espírito e que Cristo habite em seus corações pela fé, enraizados e alicerçados no amor. Nós lemos aqui Efésios 3, versículos 16 até 17. Aí vem Emmanuel e fala para a gente assim: por sua vez, nos motiva a demonstrar essa fé e amor de maneira prática diante dos homens, que é o texto, vivendo uma vida que reflete os valores do Evangelho. Em suma, meus irmãos, ambos os ensinamentos nos desafiam a uma vida de integridade e fé, onde nossas ações diante dos homens sejam reflexo da transformação interior operada pelo Espírito. A convergência entre a mensagem de Emmanuel e os capítulos iniciais de Efésios reforça a importância de viver uma fé prática, racional, que ultrapassa a contemplação interna e se manifesta em amor e boas obras no convívio diário.
É isso, meus irmãos. Paz e bem para todos.